Saudações, pessoal aí de casa! Aqui tá falando do Boteco Criativo. Você já conhece o Boteco Criativo? Tem que conhecer. Por favor. O esquema da casa é o seguinte: nós recebemos pessoas criativas de todos os tipos, cores, tamanhos, sabores e também para todos os bolsos. E aí para um papo de boteco aqui descontraído para tentar falar um pouquinho sobre o fazer da pessoa, fazer artístico da pessoa, nesse papinho mais solto aqui com a gente, sossegado. E aproveito para deixar o convite para você se inscrever na plataforma que você estiver assistindo ou ouvindo o Boteco Criativo. Inscreva-se, deixe... Curta, compartilhe, aquelas coisas que a gente sabe que ajudam o engajamento dos coleguinhas. Por favor. E aproveita também e se inscreve no canal, tá bom? A gente está precisando de inscritos, por favor. Vai ser um prazer ter você com a gente e poder acompanhar os trabalhos do Boteco Criativo daqui para frente. Eu sou o Ju. Eu sou o Bi. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa peculiar. Começou bem. Peculiar foi bom. Peculiar, né? Como assim? Maestro, quem é você? Quem sou eu? Pô, aí sacaneou, né? Maestro Emiliano por Maestro Emiliano. Aí esfinge, decifra-me eu te devoro. Sabe eu quem eu sou? Isso aí. De onde você vem, então? Vamos lá. Do ponto de vista profissional, eu venho de uma mistura de teatro e música. Essa é a minha formação. Eu fiz as duas coisas desde que comecei. Desde que fui crescendo e fui escolhendo coisas profissionais. Depois, definitivamente, a música, embora o teatro sempre tenha feito parte da minha vida. E a música de vários jeitos. O que é bem comum para o maestro, né? Maestros são pessoas que são generalistas, eu acho. Diferente de um violinista, um flautista específico, que se dedica àquilo, né? Maestros atuam sempre juntando coisas. A gente, se for o caso, pode conversar sobre isso. E eu comecei na parte musical como violinista, depois eu me tornei violista, a viola erudita, que é um instrumento parecido com o violino, e tive um pequeno namoro passageiro com a composição, e depois, de vez, na área da regência, acabou sendo meu campo de atuação. E aí eu reencontrei o teatro, fiz muito teatro profissionalmente, inclusive, e aí reencontrei quando eu estava na música através das junções de linguagem, das junções de música com teatro, especialmente a ópera, e matei um pouco a saudade dessa área que eu gosto demais. É isso. Ah, que legal. E eu te peço, por favor, Maestro, que o senhor presente, porque tem gente que está ouvindo só o podcast, né? Daí Perfeito. O culpado disso é o Bi, também conhecido como Gabriel, que já começou direto, porque ele já mergulhou, até porque a gente trabalha junto, ele já me conhecia. Eu sou Emiliano Patarra, então, como a gente acabou de falar, eu sou maestro de profissão, sou também professor de faculdade, e o resto faz parte dessa conversa. Ah, legal. A pessoa que se interessou ouve para saber. Show de bola. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer receber você. É um prazer para mim também. Não, muito legal. E na edição passada, no ano passado do Boteco Criativo, a gente recebeu o maestro da Orquestra Sinfônica de Santo André também. Então e foi uma conversa muito legal também. Então, assim, ter você aqui é um prazer imenso para a gente poder ter mais uma perspectiva sobre essa... Abel, eu sou muito mais legal que você. Não tem chance. Desculpe, mas essa já tá ganha de cara. Maestro que é para botar uma faísca, entendeu? Senão... Vamos falar para ele, Maestro Abel, um beijo, mas dessa treta entre vocês aí. Maestro Abel, um beijo para você também, apesar disso. É isso, não, legal. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, como já faz um ano, tem coisa que eu não lembro da conversa com o Maestro Abel. Então eu te pergunto, maestro e mestre é a mesma coisa? Como que funciona isso? E o que esse maestro faz ali Legal. Com aquela galera toda que tá lá na frente? Legal, essa é uma dúvida que as pessoas sempre têm e acho sempre legal explicar, é interessante explicar. Então vamos lá. Primeiro, o maestro faz várias coisas. Uma das funções do maestro é tomar decisões artísticas. Né? Na origem da nossa profissão, não existia alguém com uma varinha que ficava na frente da orquestra comandando. Bach, por exemplo, super compositor, era a pessoa que coordenava toda a música numa cidade da Alemanha chamada Leipzig.
Ele era, naquela época, se chamava de mestre de capela. Então, ele que coordenava tudo. Ele compunha, nessa época não tinha nem tanto a separação entre composição e execução. Ele compunha, mas ele tocava, ele escolhia, ele fazia uma curadoria, né, para dizer esse termo, e ele coordenava tudo. Então, uma parte importante da tarefa de quem exerce a minha profissão é tomar decisões, né, referentes a um grupo. Pode ser um coro. Posso ter o coro dentro de uma empresa, mas eu vou lá decidir, olha, esse coro está pronto para cantar essa música. Não, essa música não vai ficar tão legal. Esse programa está um pouco longo, não está, faço isso, faço aquilo. Então, é uma tomada de decisão, né? E, nesse sentido, ela é uma profissão que já existe há um bom tempo, ela veio meio que surgindo, junto com o que a gente chama de música de concerto. Eu detesto, depois se quiser a gente comenta, detesto o nome de música erudita. Música clássica é um pouco... enfim, não é exatamente preciso. Música erudita, eu acho que ela não, é um nome que não nos ajuda. Eu prefiro chamar de música de concerto. Então, dentro da música de concerto, tem essa pessoa que toma a decisão. Só que depois de um tempo, se você pensar principalmente na parte de orquestra, as orquestras foram ficando cada vez maiores. Cada vez tinha mais gente tocando, né? E a música foi ficando cada vez com mais mudança de tempo. A música fica devagar, fica rápida, acelera, desacelera. E passou a ser necessário ter alguém para garantir que esse negócio não desandasse. Quem é essa pessoa? Se escolheu naturalmente a mesma pessoa que fazia essa curadoria, essa organização, essa direção. Então surgiu o maestro enquanto profissão mesmo, como a gente conhece hoje. Vai lá e ensaia. Então quem é que está o maestro? O maestro é aquele que está com a batuta lá, está ensaiando, etc. E essa profissão, ela ficou com nomes muito diferentes dependendo do lugar. Tá? Então, vamos pensar assim. No Brasil, quando eu dou aula em faculdade, né, quando se ensina a profissão, ela tem um nome de regência. Tá? Então, o conceito é direção musical e regência. Regência de fulano. Né? Regência vem de rei. Que não é exatamente um nome tão interessante. Né? Mais especificamente, então, o pessoal lembra o Dom Pedro, que era o príncipe regente. Né? Sim. Então, quando a pessoa não é o rei, mas exerce a função de rei, é o regente. Sim. Tá bom. Então, é um nome com uma certa peculiaridade. Nos países de língua latina, é muito comum o nome diretor de orquestra. Tem uma parte disso que é efetiva, porque toma decisões, então é o diretor, dá a direção. Né? Só que também tem um aspecto meio administrativo, parece que você está ali com a mãozinha assim, falando, então, pois não, o senhor violino, por favor, o si bemol, né? Então, formal. Enfim, mas de fato não está errado, e ela é muito usada, é assim que se chama na França, na Itália, em um monte de lugares se usa esse nome. Né? Em inglês se usa um nome que eu particularmente acho mais interessante, conductor. Que legal. Condutor. Por que isso? Porque o maestro, efetivamente, é um fio condutor. O que é um fio condutor? Você tem aqui esse aparelho, você tem um fio condutor. Se eu tirar todo o resto, o fio não faz nada. Sim. Por outro lado, sem o fio nada funciona. O maestro, o músico costuma dizer o seguinte, os instrumentistas na orquestra falam, a batuta é aquela varinha que o maestro tem. A batuta não desafina, eles dizem. Né? O que é essa brincadeira? Quer dizer, a batuta não está fazendo som nenhum. O maestro está coordenando, mas ele efetivamente não está tocando. Sim. Certo? Agora, ele está ajudando a conectar cada uma dessas pessoas que está lá executando o seu trabalho. Por isso eu acho que a palavra condutor é legal. Né? Outra coisa que é importante é quem é condutor, a energia que circula não é dele. A maior bobagem que o maestro pode pensar é que ele que faz aquilo tudo. Ele só viabiliza. É como se o fio achasse que ele é o dono da energia. Enquanto ele está ligado à tomada, ele está bem poderoso. Depois que tira, não tem energia ali. Né? Então, ele faz passar uma energia que não é dele. Ele está a serviço de alguma outra coisa. Sim. Então, ele faz a conexão entre as pessoas, mas ele faz também a conexão entre o compositor e o que as pessoas estão tocando. Ele faz a conexão entre a orquestra e o público. Ele faz a conexão entre a orquestra, pode ser um coro também, e a pessoa que está coordenando. Se eu sou o coro, faço o coro de uma empresa, e o Gabriel Pangones é o dono da empresa, fala, eu quero um concerto amanhã. E eu falo, Gabriel, dá para ser semana que vem? Por quê? Porque o coro não está pronto ainda. Esse também é uma ponte. Então, são vários elos de ligação. O maestro é a pessoa que faz esses elos de ligação. Que legal. Né? E a última coisa, só para concluir, a última razão que é legal, e tem muito a ver com que a nossa área vive, etimologicamente, ducere é guiar.
né? Então, daí que vem a educação, guiar para o bem. E o condutor é o que guia estando junto, né? Ou seja, ele guia de dentro do barco. Isso é muito importante, porque o maestro tem que entender que ele sem o grupo não está acontecendo nada. Ele é parte do grupo. Ele tem uma função, e o Gabriel Pangones toca flauta, ele tem outra função. É claro que o Gabriel Pangones não pode... As funções têm que ser claras. E ao maestro, uma das funções é tomar decisão. Tá bom? Eu tenho a função de tomar... Mas eu tomo decisão como parte do grupo. Eu sou parte do grupo e não um elemento de fora. Isso é super importante. Se quiser, a gente não sei quanto interessa mais falar, mas porque às vezes essa relação se perde um pouco. Então, o maestro parece muito destacado do grupo. Não, o trabalho dele é com o grupo. E o trabalho dele é feito para aquele grupo. O maestro tem que encontrar uma estratégia para aquele grupo. Eu gosto muito de fazer analogia, por exemplo, com o técnico de futebol. Né? Você fala assim, poxa, o técnico de futebol é aquele que gesticula, é bom, é aquele que gesticula muito ou gesticula pouco? Depende. Que grupo ele tem? Como é que esse grupo está reagindo com isso? Claro que sem pensar na situação de desrespeito. Isso não, claro. Desrespeito não tem lugar para ele. Mas dentro de uma coisa respeitosa, tem um que é mais quieto, outro é muito ativo. Depende. Pode ser que para aquele grupo esteja sendo necessário uma coisa, para o outro grupo outra. Então, o maestro está fazendo isso tudo de dentro. Né? Desculpe, só para completar, já que você perguntou, vou falar todos. E eu não te respondi a tua, né? Maestro. Maestro é um hábito que a gente tem que vem da Itália. Na Itália, qualquer pessoa que tem ocupa uma situação, um espaço importante e por conhecimento, porque sabe o que está fazendo, é chamado de maestro. Então, na Itália, o condutor, o conductor, o regente, como você queira chamar, é chamado de maestro. Mas é chamado de maestro também um pianista, que veio ali acompanhar, porque é uma pessoa que tem um conhecimento, maestro no piano. E na ópera, que a gente trabalha junto, tem aquela pessoa que fica com a partitura, ajudando a dar a indicação da hora que tem que entrar. É o maestro alle luce, o maestro que está nas luzes. Outra ainda na ópera, a pessoa que está com a partitura e fica dizendo para o Juliano, como se o Juliano fosse o cantor que tem que entrar. Ele é o maestro interno. Ele fica lá na coxinha, lá, né? Fala, agora vai, a sua vez. Ou seja, todo mundo que está coordenando porque tem algum conhecimento é chamado de maestro. E tá bom, é legal. Só não é específico, mas esse é um nome interessante. Sim, nossa, que legal. Você perguntou, eu já falei tudo. Nossa, não, adorei. Legal, tirou várias dúvidas. O Lu chegando aqui maravilhoso, nosso bartender. Dá um oi, Lu, maravilhoso. Tudo bom? Vim trazer a felicidade em forma de copo e de limão. Que maravilha, nossa, muito obrigado. O senhor aceita uma caipirinha? Muito obrigado. Eu fiquei pensando nessa comparação com o técnico de futebol. E é isso, né? Quando um time está ganhando, o técnico, tudo bem, né? O time que está ganhando não se mexe. Ao mesmo tempo, se o time vai mal, cai tudo em cima do técnico. A torcida fica, não, mas porque colocou fulano em vez de colocar ciclano, abaixou a defesa, subiu a zaga, a coisa toda. Então, chega muito perrengue na mão do maestro para resolver? Chega, tem que chegar. Tá certo. Faz parte. Né? Faz parte, tem que chegar. Aí se você, vamos dizer que eu estou fazendo... Puxa, não está tocando bem, mas sabe, tem uma limitação dos músicos, mas assim... Eu escolhi a peça em relação àqueles músicos, né? E eu escolhi trabalhar com aqueles músicos. Então, se você é o técnico de futebol e alguém reclama que o seu time está jogando mal, eles falam, mas não é a minha culpa, tem os jogadores, mas você aceitou. Você poderia dizer, não vou dirigir esse time, como teve o técnico que não quis assumir a seleção brasileira, falou, tô fora, sabe ele. Eu não quero ser responsável, por quê? Porque por determinadas questões eu não acho que eu vou poder fazer um bom trabalho, né? Vocês estão muito ligados ao teatro, tem uma coisa interessante. Por que eu faço analogia com o técnico de futebol? Porque você tem um diretor de teatro, veja que o nome é diretor também. Isso agora. Ele também toma decisões. Só tem uma diferença fundamental. Como técnico de futebol, o maestro interfere durante o jogo. O diretor, durante o jogo, só pode ficar desesperado. Muitos dos diretores que eu conheço, inclusive, não ficam, porque vão ficar loucos. Saem de perto, porque eles começam a ver um monte de coisa e saem de perto, arrancando os cabelos. Né? Por quê? Porque na hora o diretor não tem mais o que fazer. Né? É uma arte que transcorre... Arranca mesmo. Pois é. Olha, é uma beleza. Então, é uma arte que... A gente está falando de uma arte que transcorre no tempo, ela é muito semelhanças, né? Ela é construída a partir de um texto prévio, você vai montar
O Hamlet, você tem o texto do Shakespeare, assim como eu posso ter o texto do Beethoven, por exemplo. Tem diferença de nuances, mas também tem um texto feito que vai ser interpretado e que a visão do Juliano pode ser diferente da visão do Gabriel. O único ponto crucial é, na hora, não tem substituição, né, Gabriel? Você já deve... Posso fazer substituição do segundo ato? Pode voltar diferente, que nem, né, como no time? Claro, na música também não. Você não vai trocar, né? Mas você tem correções que você vai fazendo momento a momento. E há uma coisa crucial. Há uma coisa crucial que acontece na hora. Aliás, tem maestros que são conhecidos porque justamente o trabalho deles se dava muito no momento da execução. Eles ensaiavam o mínimo e na hora tinha uma coisa muito decisiva. Outros não. Tem uma questão de estilo, né? Outros fazem uma preparação mais sistemática. Mas tem mais, você vê, a hora da performance para ele era fundamental, porque tinha uma energia naquele momento, etc. Né? Então, só para voltar ao teu ponto inicial, sim, tem muita cobrança, essa cobrança faz parte. Né? A gente vive num país que não é tão habituado a essa questão da liderança, no sentido de que liderança, para a gente, muitas vezes está associado à imposição. Não, liderança significa que cabe a você tomar aquela decisão. E eu vou aceitar a tua tomada de decisão. Pensa num hospital. Eu chego lá, não estou bem, você fala, eu vou fazer cirurgia, não vou fazer cirurgia. Você tem que usar o teu conhecimento, mas só uma pessoa pode tomar a decisão. E a estrutura tem que apoiar, porque a decisão necessariamente ela envolve o equívoco. Se ela tem uma decisão nessa hora, você trabalha num pronto-socorro, você vai decidir coisas erradas. Só que tem um limite. Você decidiu errado porque você não pensou direito, ou porque dentro das melhores informações que você teve que optar. Né? Tem uma pessoa da família que estava doente, o médico virou para mim e falou, olha, não dá para ter certeza, vou fazer cirurgia, salvou a vida dessa pessoa. Ela tinha um problema intestinal e se não tivesse feito cirurgia, ela morria. Tinha uma perfuração no intestino. Só que não dava para ter certeza. Não era uma faixa etária que se esperava até aquela doença. E eu sei porque foi a pessoa com quem ele falou. Falou, na dúvida eu vou operar. Ela vai ficar com uma cicatriz daqui a aqui. E eu posso estar abrindo e ela vai ficar uma cicatriz daqui a aqui. Eu posso estar abrindo e ela teve um mal-estar. Comeu uma comida estragada. Uma comida estragada. Mas eu não sou da área, talvez vou falar uma bobagem. Mas mais ou menos isso. Não. Foi a diferença. E assim, era uma questão de não dá para... Fica aí, vamos observar. Ou fica aí, observar. Naquele caso, teria sido fatal. Ele foi determinante. É uma decisão. Essa pessoa podia ter decidido errado. Ele inclusive, comentou comigo. Eu não tenho todos os elementos para decidir. Mas, dado o risco, minha escolha é essa. Né? Então, só para entender. O fato de... Então, a liderança envolve uma responsabilidade e essa responsabilidade envolve uma pressão. Faz parte. Também não tem que ir muito além disso. Né? E é interessante porque, como acontece muito no teatro, essas funções às vezes vão rodar. Né? Não sei como é do Juliano, mas do Gabriel você é um ator, você é diretor. De repente, você está ali como ator. Você fala, bom, manda, eu faço a decisão. Por quê? Até porque você está vendo coisas que... O diretor está vendo coisas que o ator não tá porque está lá no meio. Então, não adianta o cara que está no meio da cena falar... Ou até pode, mas assim, em determinadas circunstâncias não é o caso. Eu vou fazer a tua visão. Eu vou embarcar na tua visão. A mesma coisa acontece na música, né? Eu sou um determinado músico e eu posso até, eventualmente, ter uma outra concepção daquela peça. Mas naquele momento eu estou fazendo a tua visão. E na ópera, desculpe se eu estiver falando muita informação, depois vocês me ajudam para o nosso público não se perder. Mas na ópera acontece uma coisa que é muito interessante também e me interessa muito. Porque muitas vezes eu sou aquele que está executando, mas eu não sou aquele que... Não sou a palavra final da concepção. Eu estou fazendo o tempo que é bom para o Juliano. Já não é um solista. Um maravilhoso solista. E eu estou fazendo o tempo dele. Eu não estou inventando a minha cabeça, não é do meu capricho. Não, eu estou fazendo o tempo que funciona para a interpretação dele, que é feita, inclusive, pelas características físicas dele. E você pode ser o diretor cênico, e eu estou juntando isso com uma proposta cênica sua. Se eu não fizer naquela velocidade a música, vai estragar a sua cena. Então, é muito legal, porque muitas vezes você está implantando, mas não é só da sua criação. É justamente você está fazendo o elo de ligação entre a possibilidade vocal, né, do Juliano e a concepção cênica do Gabriel, para dar um exemplo. Né? E a pergunta, você falou de acompanhar isso diretamente no momento que está acontecendo. Tudo isso é com a batuta? Tudo isso é com a batuta. Então, por exemplo, se você puxar um pouquinho mais, acelerar um pouquinho... Caraca, porque a impressão, dizendo como uma pessoa leiga, né, que tem acesso a muita coisa que você está falando aqui hoje agora, mas eu fico com uma sensação assim, tipo de... É uma dança.
Mas é uma dança. Que lindo. É uma dança, mas é uma dança que ela é montada em cima da ideia da transmissão do tempo. Como essa parte da profissão surgiu na época que começou a ter muito desencontro, ela surgiu primeiro para indicar a hora que os músicos tinham que executar. Dizem as lendas, etc., que antigamente tinha um bastão, que o camarada batia o bastão no chão. Tinha muito na dança, né? Então, para dançar no tempo, era muito sutil, né? Uma coisa muito delicada. Né? Era bem parecido com a isso uma coisa virou a outra, né? Mas então nessa parte surge da marcação do tempo. É claro que você vai indicar um monte de coisas musicais, mas a partir do tempo. Eu posso indicar, puxa, faz essa frase mais marcadinha, com as notas mais marcadinhas, etc. Mas eu vou indicar isso de que maneira? Como é que eu escolho meu movimento? A partir do tempo. A base é a comunicação de quando eu indico como. Através do gesto para indicar quando. Antes de mais nada, eu indico quando. E aí, quando eu estou fazendo isso, eu estou indicando também como fazer. Tá? Claro, a pessoa que está vendo, mas eu vi lá no YouTube, quando eu estava vendo o boteco, depois eu pus no outro vídeo no YouTube, e aí eu vi um gesto ali que não, desculpa, aquilo não. Verdade. Tá? Por quê? Porque determinados grupos, lembra que eu falei, no começo não tinha um maestro. E depois foi necessário. Determinados grupos já tocaram aquilo tanto que a rigor, não precisa alguém contando 1, 2, 3, 4, ou não precisa, vamos dizer, em 80% do tempo. Aí eu sou o maestro. Eu vou lá ficar fingindo que eu preciso indicar se aquele grupo não precisa? Não vou. Aí eu vou só dançar. O que eu quero dizer com só dançar? Eu só estou ajudando a reforçar o elemento expressivo que na minha concepção é necessário para aquela peça. Mas pode ser que isso em 80% do tempo, pode ser que em 20% do tempo seja muito necessária a minha participação. Vai mudar, depende. Tem situações em que a participação da pessoa que está fazendo essa atividade é mais necessária, menos necessária. Se a pessoa que estiver vindo se interessar, vai encontrar vídeos, principalmente de músicas da época em que essa nossa profissão não existia ainda. Hoje em dia tem grupos especializados nessa área que tocam sem maestro, como se tocava na época. Né? Muitos grupos tocam sem. A música dessa época. Um espetáculo de ópera, para dar um exemplo, que a gente falou aqui, ele vai ser muito difícil fazer sem maestro. Muito difícil. A chance de um erro é muito maior. Né? A necessidade da quantidade de ensaios é muito maior. Por quê? Porque, para quem eventualmente não visualiza e não tem obrigação, a ópera acontece, você tem os cantores todos no palco, com o cenário aqui, e a orquestra está embaixo. Então, a orquestra não vê os cantores. Ela ouve, mas ela não vê. O maestro está parado aqui, ele que está vendo os cantores e vendo a orquestra. Então, até visualmente, ele é um elo de conexão. Né? Se uma ópera tem 12, 13, 14 cantores, a parte rítmica da música muda muito, vai para lá, vai para cá, a cena é muito complicada, a chance daquilo embolar de vez existe. Né? Então, normalmente, a função do maestro é mais necessária. Entendi. Nossa, que legal. E é muito... Né, você tá falando, eu vou ligando as imagens aqui, eu vou lembrando dos momentos em que eu assisti, prestando atenção em tudo isso agora. E aí me veio uma outra pergunta em relação ao fazer e ao cotidiano ali, que é sobre quando tem algum momento que você consegue dizer da sua história como maestro que o boteco deu ruim. Sabe aquele dia que você vira e fala assim, nossa, hoje a gente planejou tudo certinho e aqui... Tem um monte de todos os tipos que você possa imaginar. E isso faz parte... Você consegue dizer pra gente? Aquele que você fala, putz, aquele dia foi... Mas, do meu ponto de vista, que aconteceu felizmente muito poucas vezes, mas aconteceu, principalmente trabalhando com estudantes, eu trabalho há muito tempo com estudantes, além de trabalhar com profissionais. O mais é a música parar. O show tem que continuar, né? Enquanto a música não parou de vez, tem alguma velhinha que tá meio dormindo no cantinho da plateia, não tô fazendo nenhum preconceito, é só para imaginar, né? Só para ficar pictórico. Mas tem alguém lá no cantinho da plateia que tá distraído, tá achando que a música é meio esquisita, mas que tá tudo bem. Na hora que você para e tem que começar de novo, aí realmente desandou. Felizmente isso é muito raro. Agora, é uma coisa que pode ser interessante comentar. A música de concerto, que é essa área que a gente está tratando, ela trabalha no limite do erro. Num limite muito próximo do erro. O que eu quero dizer com isso, para ficar claro e não ser uma coisa confusa? Imagina um acrobata no circo.
Concorda que ele está trabalhando no limite do erro? Quer dizer, ele está mostrando para você, olha o que eu sou capaz de fazer, eu dou 3 voltas e eu sigo ele. Ele está muito próximo da chance de dar errado. E um pouco, no caso talvez muito, do interesse do público é ver como ele é capaz de fazer e perceber que poderia ter dado errado. Nem toda, na música de concerto, nem toda produção é assim, nem toda obra de arte é assim. Mas muitas vezes a gente está no limite do erro e muitas vezes o público sabe que a gente está no limite do erro. E quando a gente está no limite do erro, a gente erra. Uma vez ou outra, a gente erra. A música de concerto está mais próxima do limite do erro do que a maior parte da música popular. Eu sempre falo, se alguém estiver vindo, foi meu aluno, pô, Emiliano não é criativo, eu já me falou esse mesmo exemplo, mas é que como a gente dá aula toda semana, acaba aparecendo. Você vai assistir um show do Chico Buarque. Aí ele errou a letra no meio. O que vai acontecer? Ele vai rir. Pensa no Chico Buarque, sim, nosso querido Chico Buarque. Ele vai rir, a plateia vai rir, ele fala, gente, vamos lá de novo. Ou a plateia eventualmente canta e ele vai rir e vai ser um momento memorável. Não vai tirar em nada o encanto, sim, da música. Não estou desfazendo, tá? Não tô falando nenhum juízo de valor. Você não vai perder o encanto pela música porque o Chico Buarque errou a letra. Ele vai virar uma parte, fala, poxa, como o Chico é doce, pensando no Chico especificamente porque ele faria isso de uma maneira muito doce, certamente, né? Você vai assistir uma ópera, um espetáculo de ópera, o tenor está dando a nota mais aguda, a nota por um erro humano, uma falha humana, quebra. Você ouve, você esquece a ópera, você sai da ópera, como se o cara errou. Você pode até não fazer um julgamento do cantor, mas imediatamente você saiu da história, você saiu da narrativa, você está começando a pensar, puxa, mas será que ele não está bem? Você foi para outro lugar. Você saiu da esfera da fruição, que é como a gente chama, né, de desfrutar daquele espetáculo. Eu não estou entrando no mérito, nada, mas assim, mesmo que você não tenha... Não é que você foi maldoso, falou, tá vendo? Ele não presta mesmo. Bom mesmo se tivesse sido falando, você não precisa entrar nisso. Mas te tira, concorda? Te tira. Eu dei um exemplo grande, mas pode ser menos. Tem outras músicas que é menos. Você pode até perceber, mas você percebeu e não deu muita bola. Não chegou a te atrapalhar. As vezes em que isso vai ser mais prejudicial são mais frequentes na música de concerto do que em outras manifestações musicais. Ponto. Então, o que eu quero dizer? Fui longe, desculpa, gente, eu sou meio tagarela. Desculpa, mas para te dizer que, então acontece muito. Erros acontecem muito. E quem trabalha na área sabe. Agora, entre o erro que é perceptível, o erro que não é perceptível e o erro que chega a ser constrangedor, existem diferenças. E uma outra coisa que existe, estou falando com pessoas que trabalham na área, o espetáculo que se transcorre no tempo, ele é muito instigante, porque às vezes, no mesmo momento de apresentação, no mesmo dia de apresentação, numa mesma peça, você tem um momento inesquecível e um erro vergonhoso. Verdade ou mentira? Você tem não dá nada a passagem, você fala, nossa, isso aqui saiu de um jeito, e outra hora, às vezes na mesma música, você fala, isso aqui não foi legal. E é o encanto do fazer ao vivo, que a gente não pode, eu acho, deixar perder numa época em que é tão fácil fazer o registro. E não tem nada contra o registro é fundamental e ele permite muitas coisas. Mas o ao vivo, o verídico, ele envolve isso. Falando de erros, assim, de ópera eu poderia te contar vários, assim, daquelas histórias maravilhosas. Para te contar uma só, para não, né? Por favor, para não deixar tu com a água na boca, fazíamos uma ópera. Se alguém dos que fez comigo estiver assistindo vai rir. A ópera se chama Falstaff, vindo justamente, né, do Falstaff, do teatro. E então, uma série de mulheres que estão fazendo uma trama para enganar uma pessoa, que é o próprio Falstaff. E ele é um galã conquistador. Então ele tinha que vir com uma cantora, o cantor e a cantora, eles se abraçavam e ele deitava sobre a mesa. O momento da sedução, ele se fazia de galã, etc. E antes tem as meninas que estão cantando. A mesa quebrou. O pé da mesa quebrou. O cantor que fazia o Falstaff era grande. Isso podia dar muito errado. Sim. Então, eu estou regendo e não estou entendendo. Estou sabendo que alguma coisa está errada, mas não, eu estou lá embaixo acompanhando. Elas estão cantando assim, com uma cara meio aflita. Aí vem a outra cantando e a cena muda. Ela segura, a cena muda. Aí depois eu fiquei sabendo, uma contra a mesa quebrou. A mesa quebrou. A outra foi, a mesa quebrou. Aí chegou na última da ponta. Então quando vinha o galã, ele ia se jogar sobre a mesa, ela imediatamente puxou,
para ele não fazer, porque ele podia inclusive se machucar. Né? Deu tudo certo e acontece, coisas que acontecem. Sim. Já que estou para o contraponto da mesma situação com a mesa. Outra ópera cômica tinha uma cena com a mesa. A mesa quebrou. A mesa quebrou. Eu estou só contando pela brincadeira de dizer, a mesa quebrou de maneira triunfal. Sabe quando quebra, espatifa, assim? E a plateia gargalhou, etc. E no final as pessoas vão falar, gente, genial, que efeito. Como vocês fazem? Vocês gastam uma mesa por espetáculo? Porque é muito bom o efeito. E a gente, você não sabe se você tira, você conta a verdade e desfaz, ou você não faz como que é. O cenógrafo é muito bom. E saímos várias vezes. O cenógrafo é fantástico. Ou então a produção é caríssima, é uma mesa por dia. Se você visse quantas mesas foram no ensaio. Pois é quase impressionante. Enfim, é isso. Então, e tem erros de tudo. Tem erros que são... E tem também, como no teatro, né? Errinhos que a gente sabe e que às vezes até uma pessoa que é da área não sabe. Você não sabe como estava combinado. Eu combinei deixar aqui, você pôs ali, coisinhas. Isso acontece, né? E a gente tem que aprender a errar, né? Eu sempre digo isso quando trabalhando com as pessoas. A gente tem que aprender a errar. O cara que faz arte marcial, uma das coisas que ele tem que aprender é cair, né? Porque você vai cair. Então, o erro é a melhor escola, né? Uma das melhores escolas. Você tem que fazer. E tem que aprender a conviver com o erro. Sim. Né? Olhar ficar na busca de uma perfeição que não existe, né? E assim, como eu falei, a gente faz uma arte que acontece no tempo. Então, se acontecer um erro, e o espetáculo, você tem um espetáculo, pode ser teatro, de 2 horas, e se acontecer um erro, uma coisa que você realmente não gostou, nos primeiros 5 minutos, você tem que tomar cuidado, porque você tem um espetáculo inteiro, você tem um compromisso com o espetáculo. Às vezes de 3 horas. Exatamente. Você tem que manter energia e não pode ficar naquilo que aconteceu. Você tem que olhar para frente, tem que estar no momento. Você não pode deixar sua cabeça se prender no erro que aconteceu lá atrás. Né? Enfim. Caramba, que legal. Adorei a história da mesa. Fiquei pensando aqui. As histórias de ópera são inacreditáveis. Você é bem apaixonado pela ópera, né? Eu acho que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto muito de ópera. Realmente gosto bastante. Mas eu acho que... Tem que perguntar para quem trabalha comigo, mas eu acho que eu sou bem apaixonado em geral pelo que eu faço. Faria por muito tempo, tipo, pretende, sonha, deseja, gosta de pensar assim, passar vários anos e por muito tempo fazendo o que especificamente dentro da sua atividade? Assim? Olha, eu gosto do tipo de temporada que hoje em dia eu tenho conseguido fazer, não sou só eu, é mérito de uma equipe grande, por exemplo, nas orquestras de Guarulhos, que é onde eu estou nesse momento atuando, no sentido de ser uma temporada diversificada. Me agrada uma temporada diversificada. Me agrada a ideia de poder passar por tantas coisas, é inesgotável, mas passar por tantas coisas diferentes que são do mundo da música de orquestra, por exemplo, no caso. Né? Não sei como é que vai ser temporalmente quando as pessoas vão assistir, mas no domingo, agora em tempo real, a gente vai fazer um espetáculo com os músicos de rap da cidade de Guarulhos. Uau, é uma coisa completamente diferente. É super legal. Porque vai ter coisas em comum com a ópera, no seguinte sentido, você também está juntando linguagens diferentes, está tentando encontrar uma maneira de comunicação em comum com pessoas que não falam o mesmo vocabulário, não têm os mesmos termos, e os espetáculos têm expectativas diferentes. Eu gosto demais disso. Na semana que vem, eu vou ter a oportunidade de fazer um mergulho em 2 obras do repertório da música de concerto que eu acho fascinantes, de 2 épocas diferentes. Estamos falando de música. Então a gente vai fazer um poema sinfônico, que é uma obra que conta uma história, chamada Dom Juan, do Richard Strauss, um compositor do romantismo alemão, do fim do romantismo alemão, e que conta a história do Dom Juan de Marco, lá, o galã, etc. Só que de maneira absolutamente abstrata na música, usando a orquestra assim, no limite do potencial da orquestra, escrevendo de maneira extremamente detalhada e desafiadora para cada um dos instrumentos da orquestra. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer o Te Deum, uma obra religiosa de um compositor do barroco francês, que é o Marc-Antoine Charpentier. São 2 pontos completamente distantes da história. O Charpentier, de quando está surgindo isso que a gente chama de música de concerto, e o Strauss está chegando no século XX. Né? Quase quando você começa a questionar se tem que ter ou não. Felizmente, a decisão foi que tem que ter. Então, eu gosto, me agrada esse mergulho. Adoro fazer ópera, acho fundamental, mas é legal também você poder ter o contraponto. E, na verdade, acho que com teatro não é diferente, com as artes não é diferente. Você acaba levando a energia e a motivação de uma coisa para outra. Se você, muitas vezes, a profundidade que a gente vai no mergulho da partitura
numa obra como essa que eu falei do Dom Juan, do Strauss, é uma ferramenta muito importante para extrair tudo que está na partitura de uma obra de ópera, de um espetáculo de ópera. Para você ter essa musculatura para ir a fundo e tirar todo o que está escondido, ou tentar tirar o máximo do que está escondido ali na partitura, né? Então você precisa disso. Por outro lado, o Strauss pega essa peça do Dom Juan, para quem está vendo, todo mundo acho que conhece a história do Conquistador, é uma música de uns 20 e poucos minutos, absolutamente abstrata, mas ela é muito teatral no sentido de que ela está usando a orquestra para a gente imaginar uma narrativa. Então, ter trabalhado com ópera, estar habituado a trabalhar com ópera, ajuda a pensar aquilo como um espetáculo teatral em que os personagens não estão fisicamente ali, mas é como se estivesse. Então, o clarinete está tocando uma melodia, você está pensando que ele é um personagem, o outro vem, ele é um outro personagem, ele está entrando em cena, tem outro que voltou em cena, tem quase como se fosse uma dramaturgia feita para os instrumentos. Então, isso que eu digo, a experiência de uma coisa contribui para outra, né? Nossa, que legal. É isso. Várias experiências, várias trocas incríveis, eu imagino assim, ainda mais no cotidiano lá eu ainda fico com a imagem da batuta e dos dezenas de instrumentistas, né, músicos e tudo rolando ao mesmo tempo. Parece uma floresta, né? Assim, tentar até aproveitar, se a gente falou um monte de coisa, para quem está assistindo e eventualmente não é de dentro desse métier, então o que a gente está falando, né? A gente está falando de colocar a vida numa arte que acontece ao longo do tempo, de como a pessoa, no caso, está fazendo a minha profissão, mas podemos, né, imagino que no boteco tem várias pessoas de várias áreas, como a gente pode ajudar a colocar a vida, para quê? Para quem está assistindo. Sim. Tá? Então, eu falei de passagem que eu não gosto muito do termo música erudita. Sim. Por quê? É. Porque acho muito ruim que esteja na cabeça das pessoas que elas não vão conseguir aproveitar o espetáculo porque elas não estão familiarizadas com essa arte. Tá? É claro que a gente está falando de um tipo de jeito de criar musical que foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos, então ele é muito elaborado, e quanto mais você conhecer, mais gostoso vai ser. Não tem a menor dúvida que quanto mais você sabe, mais você desfruta. Mas o contrário não é verdade. Não quer dizer que se você não sabe, você não vai curtir. Você vai curtir muito. E de preferência, sem nenhum peso. Não é uma arte que é obrigado a gostar. Aí vamos dizer, se eu falo assim para você, Juliano, Beethoven. Você fala, não posso dizer que eu não gosto de Beethoven, afinal, Beethoven é Beethoven. Como eu posso não gostar? Você pode não gostar de qualquer coisa. Você pode gostar de uma e não gostar da outra. Você pode achar essa um saco. Você tem direito. Entende? Pai numa aura cheia de requinte. De um suposto requinte. O requinte de verdade é legal. É legal saber, o Gabriel está tomando uma caipirinha, é legal saber que, puxa, tem uma proporção legal que quando você faz, que fica diferente. Se você realmente gosta da caipirinha, se você, não sou um especialista, mas se você colocar assim, qual é o segredo? Aí vem um cara que não é brasileiro, caipirinha é tipicamente brasileiro, qual é o seu segredo? É o tipo de cachaça que você usa? É o limão? Não sei o quê. É legal você poder apreciar. Né? E quem eu não sou um grande apreciador, talvez passe batido. Então é legal você se dedicar a isso. Tem um prazer disso. Sim. Mas daí é você achar que eu não, sabe como é. Por exemplo, a pessoa vai hoje em dia no espetáculo. No limite, a pessoa pode tomar cerveja todo dia e ainda assim não ser um sommelier. Claro. Né? Nossa, e um sommelier tomar uma vez por mês. E a pessoa tem que tomar cerveja do jeito que ela gosta. Agora, eu não sou um especialista. Se me dizem, procura experimentar tal jeito, eu tento. Em geral, vou tentar. Mas eu posso descobrir que eu gosto. Aí falar, essa cerveja ela tem que ser tomada a 14 graus. Senão você não vai apreciar. Não sei o quê. Aí eu faço, sabe como não está a 14 graus, não vou tomar. Né? O equivalente disso acontece na minha profissão o tempo inteiro. Essa arte, você precisa saber assim, você quer saber, é tão um pouco complicado, eu não vou. Né? E aí a gente não se comunica com as pessoas, e aí pode também dar a impressão de que a gente não tem o que dizer para o público de hoje em dia, e essa impressão está totalmente errada. A gente tem o que dizer. Claro que a gente não tem que falar sozinho, a gente tem o que dizer, e o pessoal do teatro, o pessoal do rap, todo mundo tem o que dizer, mas a gente também, essa música também fala para os dias de hoje. Ela tem coisas para comunicar, tem emoção humana, tem sensibilidade, que atinge a todo mundo nos dias de hoje e que ajuda a gente, inclusive, a passar por situações difíceis da vida. Essa época que a gente passou de pandemia, eu ouvi muito isso, falei, eu preciso de música para me ajudar a passar por um momento de dor.
Eu preciso da música para me fazer passar pela dor, passar pela frustração, passar pela sensação de impotência, sabe? A arte salvou a vida das pessoas na pandemia, né? Eu ouvi isso de muita gente, e comovidíssimo, sabe? A gente começou a fazer coisas, por exemplo, digitais, e a gente fazia regularmente e tal. Quando começou, a gente vira, a gente trabalha numa cidade que não é tão grande assim, a gente via, pediu um microfone e falou, eu queria falar, eu só passei pela pandemia porque chegava o vídeo de vocês tocando, me fazia poder seguir, eu seguia esperando o próximo, o pessoal falando com lágrimas nos olhos, e todo mundo chorou junto, porque todo mundo chorou nessa época, né? E não é a gente é veículo, né? Todos somos condutores nessa hora. É a gente veículo. E o cara que compôs também é veículo. O cara que compôs também. A gente é veículo de uma coisa que vem, sei lá, eu da onde, né? Isso é um assunto para o boteco metafísico. Mas o fato é esse. O resumo da história, então, eu estou contando o caos, estamos refletindo, etc. Mas se alguma parte ficar um pouco complexa, ou eu não sei do que esses caras estão falando, o mais interessante é falar da experiência de tentar trazer essa beleza para quem está assistindo. Sim. E é muito bonito o trabalho comunitário nesse sentido, né? E eu queria saber um pouco de como que você foi parar lá em Guarulhos para fazer esse trabalho, que eu vejo o movimento todo e vejo que tem uma ligação realmente que está se construindo forte do público com a orquestra. Legal, muito legal. Bom, primeiro, historinha, né? Fatos. Eu não sou guarulhense e coincidiu que eu estava lá. Que cidade mesmo, desculpa? Eu sou a orquestra que você. Eu sou de São Paulo. De São Paulo. Eu sou de São Paulo. Que região? Hoje em dia eu estou no centro. Eu sou da Zona Oeste, mas eu estou no centro. E me chamaram para fazer um outro trabalho em Guarulhos, ligado ao ensino de instrumentos. E aí surgiu, tinha uma possibilidade. Eu identifiquei que tinha um espaço, propus, vocês não querem pensar em fazer uma orquestra? E naquele momento as pessoas que estavam na gestão abraçaram essa ideia. Infelizmente, as que vieram depois continuaram abraçando essa ideia. A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos existe há 22 anos. E a partir do trabalho da Orquestra Jovem foi possível criar também uma orquestra profissional, que é a Gru Sinfônica, que existe e completa esse ano 5 anos de atuação. Né? Então, isso aconteceu. Né? Do meu ponto de vista, existe espaço, eu estou falando da minha área, mas eu acredito que isso também valha para outras áreas. Mas no ponto de vista de orquestra, existe espaço para muito mais orquestra do que a gente tem. Né? Se a gente for pensar que o estado de São Paulo é do tamanho da Holanda e olhar quantas orquestras tem a Holanda, quantas orquestras tem São Paulo, tem espaço para muito mais orquestra. E essa conversa que a gente estava tendo antes tem relação direta com isso. Se não tem tantas orquestras, uma das razões é que na cabeça das pessoas essa é uma arte perdida no tempo e que não dialoga com os dias de hoje. E que não é verdade, de jeito nenhum. A gente sabe que não. É só oferecer que a gente vai, sabe? E aí, quando a gente consegue fazer orquestras em vários lugares, acaba acontecendo uma coisa que tem a ver com o que o Gabriel comentou, que é uma identidade entre a comunidade e a orquestra. Né? Eu vim de São Paulo, capital. Então é uma cidade tão enorme, tão gigante, que pensar em ter identidade, no geral, começa a ser difícil. Ela existe? Claro que ela existe. Não tenha dúvida de que quando a gente vê a qualidade do trabalho de uma orquestra como a OSESP, qualquer um fala, poxa, que legal que a gente pode ter a melhor orquestra da América Latina. Claro que faz diferença. Né? Mas é um desafio enorme existir uma cidade como São Paulo. Não sou contra, mas é um desafio enorme. Mas numa cidade menor, você acaba tendo um diálogo que, assim, a orquestra faz parte da vida da cidade. Eu quero dizer, por exemplo, uma das coisas que me dá prazer, que não se imagine que exista o aniversário da cidade de Guarulhos sem a orquestra tocando. Ah, que legal. É natural, as pessoas me procuram. A orquestra vai tocar onde? Não é a orquestra vai tocar. Claro que a orquestra vai tocar, é o aniversário da cidade. A orquestra tem que tocar. Né? Ótimo! Que bom que a gente faz parte da vida da cidade. Né? E não é só isso. Isso é só um dos exemplos. Né? A gente tem que fazer parte, porque o espetáculo de rap que eu falei é com os músicos, os rappers da cidade. E aí o outro, que é de outra linguagem, vem procurar. Legal, que bom que tu pôs o rapper, mas eu também quero fazer. Também quero fazer parte. Ótimo! Né? Porque a orquestra é a orquestra de Guarulhos, é a orquestra da cidade. Sim. Ela é a orquestra para refletir a cidade. Ser a orquestra da cidade não quer dizer que você não vai levar convidados. Claro que sim, porque outra coisa que é legal é o cidadão da cidade de Guarulhos saber que eu não preciso sair da minha cidade para assistir o Gabriel Pangunes. Eu sei que o Gabriel Pangunes é um grande artista e ele é premiado, mas ele está vindo até mim. Eu posso até ir,
Não quer dizer, não há nenhum impedimento em que eu vá. Mas eu sei que também está no circuito. E isso, por incrível que pareça, isso não desvaloriza o artista local. Por quê? Porque se o Juliano é artista local e o Gabriel é um artista de fora, e os dois estão na mesma temporada, eu estou dizendo que o artista local tem o mesmo espaço que o de fora. Entende? Eu estou dando status, eu estou dando a dimensão. Né? Então, nos interessa muito todo esse circuito. E eu acho que os vários grupamentos orquestrais nas várias cidades, o interessante é que eles desenvolvam essa proximidade. Como eu acredito nisso, eu acho que o fato que a gente possa ter feito é exemplo para outros que queiram fazer. Porque senão fica na cabeça que não dá. E aí eu tenho mania disso. Tá? Então, eu criei em São Paulo a Orquestra do Teatro São Pedro, que é uma orquestra especializada em ópera. Claro que eu não criei sozinho, eu não criei, participei da criação, é sempre um trabalho coletivo, mas uma orquestra que felizmente está aí, viva, atuante, não tenho mais nenhuma relação direta, de vez em quando faço coisa com eles, fico contente, mas também fico contente de chegar depois de um tempo e ver o trabalho que está lá funcionando. Foi possível criar a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, a Orquestra Cruz Sinfônica na cidade de Guarulhos. Em Marília tem uma orquestra sinfônica, a Orquestra Filarmônica de Marília, também lá funcionando, é outro trabalho, é outra natureza, é outro ritmo, está firme e forte. Primeira semana de julho vou estar lá em Marília, vamos ter concerto, etc. E é isso. E as orquestras têm que pipocar. Né? Como os grupos de teatro, as companhias de teatro têm que pipocar, você tem que ter espaço para isso. E aí surgir naturalmente o entrosamento, né? Entre os vários tipos de atuação. Maestro, você falou do entrosamento das coisas, de como é reger a ópera, não sei o quê, e tem festival de ópera em Guarulhos esse ano. Sim. Dentro da temporada, a gente acredita muito no conceito de temporada. Então, em Guarulhos, todo começo de ano, a gente anuncia o que vai ser feito durante todo o ano para as pessoas poderem se programar. E um ponto principal da temporada, um dos pontos principais, é o Festival de Ópera de Guarulhos. Tá? A gente faz ópera na cidade desde o comecinho, já foram mais de 20 títulos de ópera diferentes, mas já faz alguns anos que a gente está fazendo o festival. Ou seja, a gente junta as produções e faz um panorama e tem um momento em que a cidade inteira vive o que é essa linguagem da ópera. Tá? Então a gente tem, neste caso desse ano, 3 espetáculos diferentes, com características muito próprias. A gente começa o festival com uma ópera que é de um compositor brasileiro, jovem, é uma ópera que é inédita, está sendo estreada, é também uma coprodução, que é outra característica importante. Então, as cidades de Santo André, de Guarulhos, de Santos e de Ribeirão Preto estão juntas numa ação conjunta. Isso é ligado ao Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, que é uma entidade que surgiu durante a pandemia para a defesa desses segmentos. E o Fórum organizou um concurso de composição de ópera, e anônimo, totalmente anônimo, e teve um ganhador. E a gente está montando pela primeira vez a ópera vencedora. Então essas cidades se juntaram, é uma produção conjunta, ela começa em Ribeirão, ela vai para Guarulhos, de Guarulhos ela vai para Santos e encerra em Santo André. Tá? É o mesmo espetáculo, com a mesma direção musical, com a mesma direção cênica, e as cidades todas se juntaram. No caso de Ribeirão, não é uma iniciativa do município, é uma iniciativa da Companhia Minas, mas a Orquestra Sinfônica de Ribeirão, a Orquestra Sinfônica de Santos e as 2 orquestras de Guarulhos estão juntas para fazer isso. É o afiador de facas, e o compositor da música é o Piero Schlohauer. Aí depois a gente faz uma ópera infantil. Esse é o segundo festival que tem uma ópera infantil. A gente... Eita! Ópera para criança, por que não? Quem diz que ópera é inacessível? Sim. E isso vai fazer com que toda a rede municipal de ensino viva junto com o festival. No ano passado foi feito uma ópera inédita. Para uma criança que vai achar que isso é uma coisa de gente rica lá longe que ela não consegue enxergar. Exatamente. Né? Ou não vai achar se não tiverem dito nenhuma bobagem para ela. Ela só vai ir e vai curtir pra caramba. Ótimo. Né? De preferência, ela não tiver nenhum conceito prévio. Melhor ainda, né? Mas no ano passado a gente fez uma ópera inédita. A ideia era trazer uma ópera inédita que nunca tinha sido feita no Brasil. Ela foi traduzida especialmente para isso. O Chapeuzinho Vermelho, de um compositor russo chamado César Cui. Chapeuzinho Vermelho, claro, todo mundo conhece, mas a versão em ópera era inédita no Brasil. Para fazer o contraponto, esse ano a gente faz uma ópera consagrada. A Flauta Mágica de Mozart, uma ópera super falada, super conhecida, só que feita com texto em português, né?
e num formato próprio para ser levado para as crianças nos lugares específicos, nos céus da cidade e para o público infantil. Nosso Gabriel Pangones também está envolvido nesse trabalho, esteve no Chapeuzinho e estará novamente na Flauta Mágica. E aí a gente fecha, em termos de produções, o festival com uma ópera, essa também de novo inédita no Brasil, do Hindemith, a partir de uma peça de teatro maravilhosa, talvez vocês conheçam, do Thomas Wilder, chamada A Longa Ceia de Natal. É uma peça de teatro maravilhosa e o Hindemith teve o mérito de não atrapalhar o que era bom. O que muito ajuda quem não atrapalha. Hindemith felizmente ouviu isso. É a ceia de Natal ao longo de 90 anos na história de uma família. Nossa. Sempre o momento da ceia de Natal, os anos se passando, os personagens vão entrando e saindo. E o que acontece sempre na ceia de Natal? Aquelas situações, constrangimentos que são peculiares, mas também aqueles momentos de aproximação, de ternura, as pessoas que partem, as crianças que nascem, o tempo que passa. Ou, na verdade, como se o grande tema... O tio do pavê. O tio do pavê, totalmente. A que não gosta de comer, a que come demais. Né? Mas quase como se o grande tema fosse o passar do tempo. Né? Então, chama Longa Ceia. Não é uma ópera trágica, mas me parece muito tocante. E é interessante, a gente falando de conceito, porque às vezes a pessoa acha que ópera necessariamente é a história da mulher, a soprano que queria casar com o tenor e o barítono não deixava. Né? Aí ela chorou, alguém matou alguém e acabou. Não necessariamente, não quer dizer que não tenha muitas histórias assim. Então é uma história absolutamente peculiar e nunca foi feita. Isso é outra coisa que a gente acha importante. Porque fazer isso, muito ineditismo. Por que fazer sempre os mesmos 5 títulos? Nada contra, eles são lindos, mas tem muita coisa interessante para fazer. Esse deve ser o 6º espetáculo de ópera inédito que a gente faz nos últimos 7 anos. Né? A gente tem feito muita ópera inédita. A ideia é que, quem sabe, as pessoas se estimulam e vão fazendo. Né? E aí, além disso, como a gente tem todo momento de parada para isso, tem uma sinfonia com canto envolvida no meio, não é ópera, uma sinfonia que tem o papel importante do canto, que é a 3ª Sinfonia de Gustav Mahler, e tem um concerto com os vencedores do concurso de canto feito no ano passado. No ano passado, no Festival de Ópera, nós fizemos um concurso de canto. Esse ano a gente traz os vencedores se apresentando. Até tem uma maestra convidada, legal saber, é a Priscila Bonfim, é mulher, que é uma coisa legal, ela vem do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro podem dialogar muito mais nessa área, e ela é uma especialista em ópera também. Então vai estar com a gente, junto com os vencedores. Então, de agosto até outubro, a gente tem um mergulho nesse mundo da ópera através do festival. Importante, e a nossa produção do festival tem sido escolhida pela TV Cultura para ser registrada, então depois de um tempo a pessoa pode acompanhar a programação da TV Cultura e ver lá o espetáculo também. Que sensacional. É isso aí, faz parte. Que lindeza. Então, quer deixar um convite direto para o público? Não percam, gente. Entre agosto e outubro, você pode acessar nos nossos sites a programação, porque são muitas datas. Não percam o Afiador de Facas, a Flauta Mágica, a Longa Ceia de Natal, a 3ª Sinfonia de Mahler e os vencedores do primeiro concurso Grucanto. Espero vocês. Ok, a gente se encontra lá em Guarulhos. E aproveito para dizer, né, deixar mais uma vez o convite para a galera de casa para seguir a gente nas redes, acompanhar, curtir, se inscrever no canal, porque é sobre isso que o Boteco Criativo fala. Né? A ideia é justamente desse lugar, tipo, de abrir essas possibilidades de encontro com as pessoas que, na primeira rodada do Boteco Criativo, que foi no ano passado, a gente fez um encontro exclusivo de Santo André. Claro. Então era só pessoas de Santo André e a gente não teve ninguém de fora, não teve todo mundo de Santo André mesmo. E aí, porque é essa ideia, como artistas de Santo André trabalham em Santo André para as pessoas de Santo André e para que pessoas de fora possam vir assistir aqui em Santo André. Exatamente. Senão vamos todos para a capital, estamos sempre em São Paulo. São Paulo é incrível, obrigado São Paulo por sempre nos acolher com tanto carinho. Mas aqui também tem. Aqui também tem o nosso... E pra gente trocar com as cidades ao redor, né? Porque a gente tá aqui a 1 horinha do centro de São Paulo e estamos aqui a 1 horinha de Guarulhos. Por que a gente vai com tanta facilidade, com tanta vontade, com tanta sede ao pote da capital e não vai até ali do lado? Ou não vai para Guarulhos, não vai para Mauá, não vai aqui do lado, mas corre para São Paulo para ver um espetáculo de R$500 que, tipo, completamente fora da nossa realidade, parcelado 3 vezes no cartão. Né? É bem... E aproveito, maestro, para pedir onde que a gente encontra o seu trabalho, onde que a gente fica sabendo mais de você, que informa para a gente as suas redes. Vamos lá. O meu trabalho, me achar é muito fácil, meu nome não é meu
não é tão comum assim, né? Emiliano Patarra. Patarra se escreve com P de Paulo, A, T de Tatu, A, R, R, A. R de rato, A. Emiliano Patarra em todas as redes sociais, tudo, né? Emiliano Patarra no Instagram, Emiliano Patarra no Facebook e assim por diante, né? Enfim, tô lá. E as orquestras, bom, as duas de Guarulhos atuam juntas, então o nosso nome lá é orquestrasdeguarulhos.com, no plural. A Filarmônica de Marília, Associação e Orquestra Filarmônica de Marília. Tá? Essas foram as citadas aqui. E aí a gente pode acompanhar mais do seu tudo. trabalho. Exatamente. E, desculpe, a Orquestra de Guarulhos, tanto no site, orquestradeguarulhos.com, quanto nas redes também, né? Então pode acessar lá e toda a programação está lá, espero vocês. No caso desses trabalhos, são todas atividades gratuitas, então é todo mundo bem-vindo. Uau! Sensacional. Galera, cultura sensacional, com qualidade. E lembrando nesse lugar, né? Tipo, que eu acho maravilhoso quando a discussão do erudito é tirada desse lugar, né? De tirar do lugar do erudito, né? Do distante, né? E colocar. Eu achei incrível. Então é dizer que cultura, é arte, é um trabalho de um artista do estado de São Paulo, né? Um artista brasileiro, lutando e construindo coisas incríveis aí numa trajetória ótima. E vem que é legal. Vem, bora assistir. Maestro, o gerente tá batendo na porta porque o boteco tem que fechar. Eita, tá joia. E aí eu queria te perguntar, qual que é a saideira? Qual que é a sua saideira? O que você deixaria pra saideira do Boteco Criativo aqui pra gente? Que iniciativas como a do Boteco são fundamentais. Né? A gente precisa, na arte e em tudo, de muito diálogo. A gente está num momento em que a gente precisa de muito diálogo. E para ter diálogo, a gente precisa saber ouvir. E é muito legal. É muito legal que a gente possa se ouvir. Ah, que legal. Isso aí. Gratidão. Obrigado, maestro. Muito obrigado. Um prazer ter você aqui. A gente espera poder se encontrar muito por aí ainda. Vai ser um prazer. Vamos em frente. Né? Encontrar todo mundo lá em Guarulhos. Mais uma vez, agradecer a presença do nosso público querido. Obrigado, Bi. Obrigado a toda a produção da EQ, da Alvorada Cultural. Gratidão, maestro. Obrigado, gente. Sucesso. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente, se inscreve, curte. Isso nunca é demais falar, gente, porque às vezes as pessoas esquecem. Façam a sua parte. Por favor, ajuda a gente. Vale dizer também que a gente deixa um chapéu coletivo, um chapéu virtual aberto para colaboração com os projetos da Alvorada Cultural. Então, se você quiser contribuir, é alvorada.cult@gmail.com, tá bom? Qualquer contribuição é sempre muito bem-vinda e ajuda muito no trabalho dos artistas que aqui estão. A gente quer deixar um agradecimento para a Secretaria de Cultura de Santo André e especialmente para a Lei Paulo Gustavo, que, né, e salve Paulo Gustavo, que nós estamos aqui graças a esse fomento aqui na cidade de Santo André. Então, muito obrigado. A gente espera vocês nos próximos episódios. Obrigado, maestro. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, gente. O Boteco Criativo Segunda Rodada é um projeto realizado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura de Santo André.